Oi pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer o nosso plantão de química, trabalhando os temas densidade e solubilidade que foram aprendidos na nossa última aula, no sábado agora, certo? Para a gente conseguir debater em cima desse tema, eu separei um problema para a gente discutir em cima e verificar onde que esses dois conceitos que a gente aprendeu podem ser vistos, né, na prática, em uma situação do mundo real. Hoje a gente não vai trabalhar com slide e também a gente não vai trabalhar na lousa. A gente vai revezando entre uns simuladores, também a gente vai ver um vídeo, ver uma foto, e aí a gente vai fazendo assim, beleza? Como sempre, assim que eu for fazendo uma pergunta, vocês vão interagindo aí no chat, que eu vou estar de olho, ajudando vocês também com dúvidas, caso elas forem aparecendo, tá bom? Bom, a situação problema que eu gostaria que a gente discutisse em cima dela é o caso do derramamento de petróleo. Né? Então, o petróleo ele é um recurso natural de extrema importância econômica, né? Então, é muito dinheiro em torno da extração e utilização do petróleo, porque ele serve para muita coisa, mas principalmente para combustíveis. E os combustíveis, eles geram muito dinheiro. Então, a partir do petróleo, a gente consegue a gasolina, a gente consegue o álcool diesel, a gente consegue também o plástico, a gente consegue o piche para fazer asfalto. Várias coisas vêm do petróleo, né? Então, países que conseguem extrair muito petróleo conseguem muito dinheiro, né? Eles movimentam bastante dinheiro. E também o petróleo, ele não só na parte econômica, né? Mas ele também provoca sérios conflitos entre países. Então a gente verifica que sempre há muito conflito ali na área do Oriente Médio e muitos deles estão diretamente ligados com a extração do petróleo, né, desse recurso natural que é tão valorizado, que a gente utiliza muito, né? Bom, falando dessa extração, ela pode ser feita ou na terra, né? Mas na maior parte das vezes a gente vê ele sendo extraído do mar. Então tem aquela plataforma enorme que perfura o solo oceânico, né? Então é tipo uma construção enorme no mar que vai até lá o fundo do mar e perfura até encontrar ali o local onde aquele petróleo está armazenado. E pode acontecer de essa tubulação que puxa todo esse petróleo para cima, né, para ser carregado nos navios e ser levado para utilização nos países. Pode ser que toda essa maquinaria, né, essas tubulações, deem algum problema e aí esse petróleo ele vaza no mar. E aí é em cima disso que a gente vai discutir hoje, né? O que acontece quando esse petróleo ele vaza no mar? Quais são os prejuízos que esse derramamento traz, né? Não no quesito financeiro, mas no quesito ambiental, né? Que tipo de problemas ambientais isso pode trazer e os motivos também, né? Então, olhar para esse para essa tragédia, né, esse acidente, com um olhar assim, mais físico e mais químico, para a gente conseguir entender o que acontece em torno disso. Bom, então eu vou mostrar para vocês uma foto, tá bom? De um derramamento de petróleo em alto mar. Então aqui a gente tem um naviozinho e em volta dele tem uma mancha enorme preta e mais para trás a gente vê que é o mar porque tá azulzinho, né? E em volta dele uma mancha enorme preta. Bom, isso aqui é um derramamento de petróleo. Voltando aqui, como eu disse para vocês, o derramamento de petróleo ele pode acontecer por um acidente de vazamento na tubulação, mas ele também pode acontecer por um naufrágio do navio que transporta ele. Também pode acontecer que precise transferir o petróleo de um navio para o outro. E essa transferência pode dar um problema que caia tudo no mar ou parte, né? Não precisa necessariamente cair tudo, mas que uma parte caia já traz um prejuízo muito grande. Esse petróleo ele também pode vazar porque eles são armazenados, o petróleo ele vai armazenado em recipientes grandes, né, que vão ser transportados
nos navios. E depois de feito esse armazenamento e a entrega ser realizada, eles lavam esses recipientes e aí eles podem ilegalmente pegar essa água de lavagem e jogar no mar. Isso é uma coisa ilegal e não é um acidente, né? Isso aí seria proposital. Teve também um caso no Oriente Médio em que, durante uma guerra, o país adversário invadiu o país, depois abriu as válvulas de petróleo de propósito e aí fez um vazamento gigante. Se eu não me engano, foi o episódio em que houve o maior vazamento de petróleos do mundo. Isso aconteceu no Kuwait, que é um país do Oriente Médio. Depois, quem quiser pesquisar, dá uma pesquisadinha no Google para vocês verem. Bom, mas aonde eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês exatamente em que região do mar em que local, né, do mar que o petróleo ele fica. Vocês podem analisar que ele ficou por cima da água, né? Então essa mancha preta a gente está vendo porque ela está sobre a água. E a gente viu na nossa aula passada 2 conceitos importantes para a gente entender isso aqui, que foi solubilidade e densidade. Primeiro ponto, se o petróleo está ali por cima da água separadinho, significa que ele não é solúvel em água. Porque o petróleo, ele é um óleo preto, ele é um óleo preto, e os óleos, eles não se misturam com a água. Então a gente diz que o petróleo, ele é hidrofóbico. Ou seja, ele não tem afinidade com a água, ele não é solúvel. Outro ponto importante é a densidade. Se o petróleo está sobre a água, se ele está nadando em cima da água, né, então ele está boiando. Isso significa que o petróleo ele é ele é menos denso do que a água. Não sei exatamente o valor da densidade, porque varia de região para região, cada petróleo ele tem uma composição específica, mas é menor do que a densidade da água, pelo menos aqui nessa imagem, onde a gente pode ver claramente que o petróleo está sobre a água. Beleza? E agora eu gostaria de mostrar para vocês esse videozinho aqui, que fala sobre o vazamento de petróleo que aconteceu recentemente aqui que aconteceu no mar, próximo aqui do nosso Nordeste, né? Foi constatado poças de petróleo chegando e sendo depositadas na praia em agosto do ano passado, né? Então, em agosto de 2019. E continuou aparecendo e aumentando o número de ocorrências, né, de depósitos de petróleo nas praias do Nordeste até setembro, e até então não se sabe quem foi o responsável por esse vazamento. E aqui, nesse vídeo, a gente vê um engenheiro químico, né? Esse Ricardo Terra, engenheiro químico, explicando como que eles estavam pesquisando a origem desse petróleo que foi derramado, né? E começou a aparecer nas praias do Nordeste. Bom, ele vai mostrar que eles estavam fazendo experimentos para testar a densidade desse petróleo que chegou nas praias, né? Então, eles foram fazendo testes. E aqui ele está mostrando que existem 3 possibilidades do petróleo aparecer, né? Então, ele pode aparecer sobre a água aqui, nesse Becker 1 aqui, esse vidro aqui a gente chama de Becker. Aqui a gente vê o petróleo em cima, boiando na água. Então, significa que esse petróleo aqui ele tem densidade menor do que a da água. É um petróleo leve. Nesse segundo potinho aqui, a gente vê que tem uma bolha de petróleo no meio, né? Mais ou menos ali no meio. Então, significa que a densidade desse petróleo, nesse segundo Becker, tem densidade muito próxima da água. Então, ele não fica nem em cima nem embaixo, ele fica no meio. Densidade próxima da água. E aqui a gente tem um petróleo que a gente diz que é um petróleo pesado, ou seja, é um petróleo que tem densidade grande, então ele é mais denso do que a água, ele vai para o fundo. E
E eles estavam fazendo os testes para verificar de que tipo de petróleo é esse petróleo que foi encontrado nas praias do Nordeste no ano passado. Porque a partir de quando eles descobrem as características desse petróleo, eles conseguem descobrir de onde que ele foi extraído, né? Se ele foi extraído aqui no Brasil, se ele é um petróleo de origem estrangeira, porque ele diz aqui no vídeo, eu não consigo colocar para vocês ouvirem, mas ele diz que, por exemplo, os petróleos do Oriente Médio, eles têm uma característica de serem leves, né? Então eles boiariam. No caso de petróleos da Venezuela, eles são mais pesados, então eles ficam no fundo. E a partir dessa análise, eles conseguiram correlacionar o petróleo que estava chegando nas praias do Nordeste como sendo um petróleo pesado, ou seja, é desse tipo aqui que vai para o fundo e ele vem sendo trazido pelas ondas, né, até as praias, e aí é por isso que as praias do Nordeste ficaram todas sujas, porque o derramamento de petróleo aconteceu em alto mar, e aí ele foi sendo trazido até as nossas praias. É basicamente isso aqui, uma visão para vocês de outros ângulos, né, para vocês verem. Aí aqui ele está colocando, né, no becker o petróleo leve, ele não afunda. Naquela cena anterior, aqui no meio o petróleo de densidade parecida com a da água, então ele nem boia nem afunda. Bom, é isso. O que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês sobre a correlação entre esse acontecimento com as nossas matérias que a gente aprendeu no sábado agora é a questão da solubilidade. Então, petróleo é um óleo preto, então ele não se mistura com água, ele é hidrofóbico, ele não é solúvel em água. E o segundo é que naquela imagem que eu mostrei, a gente vê o petróleo em cima da água, então a gente sabe que é um petróleo leve, ou seja, de densidade menor do que a da água. E no videozinho a gente viu outros dois tipos, um de densidade parecida com o da água, então ele fica ali no meio, e um petróleo pesado, que ele afunda, ou seja, ele tem densidade maior do que o da água, mostrando a importância da densidade numa investigação como essa, por exemplo. Beleza? Gostaria de discutir ainda com vocês alguns impactos ambientais que esses acidentes podem trazer. Né? O petróleo, ele por ser um óleo que fica ali no mar, quando ele é derramado, ele vai afetar toda a vida marinha. E agora no chat, eu gostaria que vocês colocassem quais vidas, né, que ele prejudica, quais espécies que esse petróleo mais impacta, pensando no Nordeste, por exemplo, nesse desastre que aconteceu no ano passado, no meio do ano passado. Quais vidas foram abaladas com esse derramamento? Né? Eu gostaria que vocês fossem mandando aí no chat, e aí a gente vai discutindo. Como é no mar, eu imagino que uma das primeiras espécies que vocês vão colocar aí são os peixes. E enquanto vocês vão colocando mais ideias, eu vou discutindo em cima dessa questão dos peixes. Bom, os peixes eles vivem ali no mar. E eles respiram a partir das brânquias, que é aquela parte que tem na lateral do corpo deles, em que eles puxam a água e as brânquias absorvem o oxigênio que está dentro da água, né? Então as brânquias retiram o oxigênio que está na água e aí o peixe respira, assim, desta forma. Se a água está cheia de óleo, imaginem que esse óleo ele vai para as brânquias junto com a água que o peixe puxa para poder respirar. E o peixe acaba morrendo asfixiado, porque a respiração dele depende da entrada de água nas brânquias para ele conseguir pegar o oxigênio que está na água. Se junto com a água vem um monte de óleo, toda a parte respiratória do peixe é tampada, né? As brânquias são obstruídas. E aí o peixe morre asfixiado. Não sei se começar uma aula gravada, né? Estou supondo algumas coisas que vocês podem ter colocado, mas imagino também que vocês tenham talvez ouvido falar nas notícias que estavam alterando também a vida das tartarugas. O que acontece com as tartarugas? Elas colocam ovos na praia. E aí, quando é a época, os ovinhos eclodem,
né? Então os ovinhos chocam, né? Quebram. E as tartaruguinhas saem, né? Debaixo da areia e vão até o mar. Imagine que essa praia tá cheia de petróleo agora. Imagina a tartaruguinha tentando andar por aquela praia cheia de óleo, super viscoso, indo para conseguir ir no mar. Ela se gruda no petróleo e não consegue sair do lugar. Vem passarinhos que estão ali esperando o momento, comem elas, e aí a gente vê um impacto ambiental gigantesco nessa espécie, porque várias das tartaruguinhas já morrem naturalmente. Ainda se tem um bloqueio, alguma coisa que dificulta mais, né, a ida dela da praia até o mar, você tem um número menor ainda de tartarugas que conseguem passar por esse processo. Mais do que isso ainda, as tartarugas adultas podem engolir esse petróleo que é tóxico e ela vai morrer também, né? Então a gente tem um duplo impacto, tanto nos filhotinhos, que vão estar saindo da praia tentando ir para o mar, quanto também nos adultos, que vão estar ali no mar e eles vão estar em contato com esse petróleo derramado que pode levar eles à morte. Não sei se vocês pensaram nisso, mas uma outra espécie muito prejudicada são os seres humanos. Nós próprios somos prejudicados. Na parte física, no sentido de que se a pessoa for se banhar naquele mar, ela vai ter irritação na pele, porque ela vai ter entrar em contato com o petróleo. Também na alimentação, então se uma pessoa consome um peixe, por exemplo, que ingeriu o petróleo, você vai estar ingerindo indiretamente esse petróleo também, e isso vai fazer muito mal para a sua saúde. E também na parte econômica. Primeiro, o derramamento de petróleo, se não foi proposital, ele implica num prejuízo financeiro muito grande para alguém. Segundo, muitas pessoas, principalmente no Nordeste, sobrevivem da pesca. Essas pessoas, elas vão ter um prejuízo gigantesco. Elas têm como meio de subsistência, né? Elas trazem dinheiro para casa a partir da venda dos peixes, dos frutos do mar. E se o local onde eles pescam tá todo contaminado de petróleo, ninguém mais quer comprar o peixe que eles pescam, o marisco que eles pegam, né? Ninguém mais quer, porque tá tudo contaminado. E aí, como que essas pessoas conseguem o dinheiro para sobreviver, né? Então a gente vê que o ser humano tem tanto o lado de prejuízo na parte física, né, de saúde, como também na parte financeira, que também é séria. É importante, né, que as famílias possam se manter alimentadas, né, e a pessoa que sobrevive da pesca precisa pescar e precisa vender o que pescou. Isso também é um prejuízo muito grande. Bom, uma outra coisa afetada que eu não sei se vocês pensaram nisso, mas também no Nordeste existem corais. E esses corais eles morrem com o petróleo que vai para cima deles. E os corais já estão, nos últimos tempos, muito afetados com as mudanças climáticas. Com o derramamento, os corais que ainda restam ainda vão ser mais destruídos e aí a gente tem um impacto ambiental maior ainda. Mais duas espécies que eu não sei se vocês pensaram, mas também temos as aves, porque na praia tem muitas aves, né? Tem as gaivotas e tem essas aves que elas sobrevivem capturando peixes do mar. Então a gente tem essas aves que elas mergulham para pegar o peixe, e aí se elas mergulham num mar cheio de óleo, elas se encharcam de óleo, e ao se encharcar de óleo, elas não conseguem nem nadar, nem voar. Ou seja, uma ave que não consegue nem nadar nem voar, ela afunda, ela morre afogada. Outro problema também é com os mamíferos aquáticos. No caso, temos como, por exemplo, o golfinho. Temos outros também, né? Baleias, enfim. Esses animais, eles vão estar nadando num local cheio de óleo, aquele óleo vai grudar todo na pele desses bichos, e quando o petróleo gruda na pele, ele atrapalha a regulação da temperatura desses animais, tanto das aves quanto dos mamíferos aquáticos. Se eles não conseguem regular a temperatura, de noite, quando fica muito frio a água, eles podem morrer de hipotermia, porque eles não estão conseguindo usar o seu recurso natural de regulação de temperatura, porque eles têm um mecanismo natural neles mesmos de regular a temperatura deles. Se com o petróleo grudado na pele deles eles perdem essa habilidade, eles podem morrer de hipotermia quando a água estiver muito fria. Isso também é muito ruim.
Então a gente percebe diversos locais onde um derramamento de petróleo pode alterar o ecossistema, né? Todo o meio ambiente de uma região muito grande. O Nordeste é muito grande, é uma região grande, né? Se a gente comparar o Nordeste com os países da Europa, cabem vários países, um país inteiro da Europa no Nordeste e sobra muito espaço. Porque o nosso Brasil é muito grande, né? Imaginem uma região do Brasil inteira afetada por conta de um desastre ambiental. É muito sério e muito preocupante. Bom, gente, sobre a discussão em cima, né, do derramamento de petróleo, eu gostaria, é isso que eu gostaria de discutir com vocês, os impactos ambientais e quais são os conceitos de propriedades físicas que estão envolvidos com isso, tá? E agora eu gostaria de discutir com vocês um pouquinho mais densidades, tá? Na parte conceitual mesmo. Então eu separei pra gente alguns simuladores, tá? Eu quero começar com esse simulador aqui. Esse simulador, ele mostra um objeto, e esse objeto, ele tem uma massa e ele tem um volume, porque, como a gente viu na aula, densidade é uma propriedade física que correlaciona outras duas propriedades físicas. A densidade, ela junta, né, e correlaciona a massa com o volume, né? E para quem não se lembra, a fórmula da densidade é essa aqui. Eu vou criar uma lousinha aqui pra gente. A fórmula da densidade é essa aqui, ó. Densidade, que a gente representa por D, é igual a massa, né? Então, Mzinho, dividido pelo volume. É isso. Então, a densidade é uma razão entre a massa e o volume, ou seja, a massa está sendo correlacionada com o volume numa grandeza física que a gente chama de densidade, tá bom? Então, aqui a gente vê que o volume está embaixo e a massa está em cima, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso simulador. Bom, vamos pensar primeiro na massa. A densidade de um objeto, ela aumenta quando a gente aumenta a massa, deixando fixo o volume aqui. Então, a gente, ó, por exemplo, aqui, esse objeto, ele tem esse tamanho, né? Porque volume, ele mede o espaço ocupado. Então, esse bloquinho cinza aqui, ele tem esse tamanho aqui, e ele tem uma massa de 10 quilos. Se, mantendo esse mesmo tamanho, eu diminuo a massa dele, ou seja, agora ele tem 5,7 quilos. Eu diminui a densidade dele. Por quê? Porque na mesma quantidade de espaço ocupado, agora ele pesa menos. Se ele pesa menos na mesma quantidade de espaço ocupado, a densidade dele é menor. Se eu diminuir ainda mais a massa, a densidade dele fica menor ainda. Como que eu sei que a densidade dele está bem pequenininha? Se eu colocar na água, ele até boia, tá vendo? Se eu aumento a massa dele, percebam que ele vai cada vez afundando mais, ou seja, quanto maior a massa, mantendo o tamanho dele fixo, maior vai sendo a densidade, até o ponto que ele afunda. E aí aqui ele está bem denso, tanto que se a gente jogar na água, ele afunda direto, nesse simulador aqui. E aí se a gente diminui a massa, a densidade vai diminuindo, e aí ele vai começando a boiar, cada vez ele boia mais. Aí, ó, ele tá boiando bastante aqui. Se a gente afundar, ele volta para cima, porque o que é menos denso sempre fica em cima. O que é menos denso sempre fica em cima. Então, mesmo que eu forçar ele para baixo, ele vai subir. Da mesma forma que se eu deixar ele bastante denso, mesmo que eu forçar ele para ficar em cima, ele não quer, ele quer ficar no fundo, porque agora, nesse instante, ele tá mais denso do que a água. Agora, vamos variar o volume. Mantendo fixo 5 quilos, se a gente pega 5 quilos em uma coisinha minúscula, ou seja, olha o tamanhozinho do bloquinho, e esse bloquinho pequenininho tem 5 quilos. Então, ele é denso, porque um pequeno objeto tem uma massa de 5 quilos. Agora, se eu aumento o tamanho dele, por exemplo, para o máximo que a gente tem aqui,
Olha só, agora ele tem o tamanho de 10 litros. Esse objeto, ele tá grande e ainda pesa 5 quilos. Ou seja, agora ele tá menos denso. Olha, percebe como ele tava pequeno? Ele tava muito denso. Denso, ou seja, objeto pequeno pesando muito, né? 5 quilos. Agora, ele é um objeto grande, pesando o mesmo que ele pesava antes. Então, agora ele tá menos denso. Então, a gente percebe que quanto maior o volume, ou seja, quanto maior o objeto tendo essa massa aqui fixa, menor a densidade. Quanto menor o objeto, né, quanto menor o volume, maior a densidade. A gente pode até escrever isso aqui na nossa lousinha. Então, a gente pode dizer que quanto maior o nosso volume, menor vai ser a densidade. Por quê? Porque um volume grande, pesando, no caso do nosso exemplo, 5 quilos, tem uma densidade menor do que em comparação com um objeto que ainda tem 5 quilos, mas ele é muito grande, que ele é muito maior. Então, a gente percebe que quanto maior o volume, menor a densidade. E a gente vê que na fórmula, a densidade está aqui em cima e o volume está aqui embaixo. Então, eles estão meio que em lados opostos. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Sempre é o contrário um do outro. Pelo contrário, se a gente estiver estudando a massa, se eu tenho um objeto que pesa bastante, ele tem uma densidade grande, mantendo fixo, né, o volume. Se a gente pegar um objeto de mesmo tamanho, dois objetos de mesmo tamanho, o que tiver a maior massa é o que tem a maior densidade. O que tiver a menor massa é o que tem a menor densidade. Vamos ver essa relação aqui que a gente criou ali no nosso simulador para ficar um pouquinho mais claro para vocês do que eu estou falando, tá? Então, eu vou colocar aqui primeiro massas iguais. Aqui a gente tem 4 objetos de massas iguais. Percebam que cada objeto tem um tamanho, ou seja, se cada um deles tem um tamanho, cada um deles tem um volume diferente. O que tem o menor volume é o vermelhinho, porque é o menorzinho. O que tem o maior volume é o amarelo, porque é o maior. Se esse objeto amarelo ele é grande desse jeito e tem a mesma massa do que o vermelhinho, com certeza o vermelhinho é bem mais denso do que o amarelo. Por quê? Porque olha o tamanho dele e olha o tamanho desse vermelho. E os dois têm a mesma massa. Significa que esse é mais denso, bem mais denso, porque ele pesa a mesma quantidade em um espaço menor. Tanto que se eu colocar na água, olha, ele afunda e esse aqui boia. Significa que esse amarelo ele é pouco denso, né? Menos denso que a água até, e esse aqui vermelhinho, ele é mais denso. Ambos têm a mesma massa, ambos têm 5 quilos, só que esse aqui tem 5 quilos em uma quantidade de espaço muito menor do que esse aqui, que tem um volume muito maior. Vou colocar todos eles aqui na água para vocês verem. Percebam como esse verde afunda bem mais rápido do que o azul. O azul, ele fica até parado onde a gente quiser. Provavelmente esse azul tem a mesma densidade que a água. Que no caso, para quem não lembra, é 1. Vou até escrever aqui para vocês. Densidade, densidade da água igual a 1 grama por ml. Que é a mesma coisa, tá, pessoal? Que 1 grama por centímetro cúbico. Porque, para quem não lembra, o ml e o centímetro cúbico são exatamente a mesma coisa. Então, tanto faz um quanto o outro, tá? Significa a mesma coisa, então não tem alteração. A densidade da água é 1. Como aqui a gente vê que esse azul ele fica no meio, né? A gente sabe que a densidade dele é 1. No caso do amarelo é menor do que 1, por isso que ele boia. E no caso do verde e do vermelhinho é maior do que 1, por isso que afunda. Agora vamos criar uma situação diferente, que é volumes iguais. Ou seja, agora os objetos têm todos o mesmo tamanho, todos eles têm o mesmo volume, né? E as massas são diferentes. Se eles têm todos o mesmo volume, o objeto que tiver a maior massa
é o que tem a maior densidade. Então, esse aqui, com certeza, é o mais denso, porque ele tem o mesmo tamanho que os outros, só que ele pesa mais. Então, ele é o mais denso. Ao contrário, né, a gente tem o vermelhinho aqui, que ele é do mesmo tamanho que todos os outros, só que ele é o que é o mais leve de todos. Então, ele é o menos denso. Ele boia. Então, a gente tem que esse aqui, ele tem densidade maior do que 1, por isso que ele afunda na água. Esse aqui, o vermelhinho, tem densidade menor do que 1, por isso que ele boia. Vamos ver o verde. O verde boia, então tem densidade menor do que 1. E vamos ver o azul. Afundou. Afundou devagar, mas afundou. Então, densidade maior do que 1. Beleza, pessoal? Se vocês forem tendo dúvidas, vão perguntando no chat que eu vou ajudando vocês. Agora vamos olhar aqui esse caso aqui, densidades iguais. Nesse caso, a gente tem objetos de densidade igual, porém, né, tamanhos e massas diferentes. Se a densidade deles é igual, todos têm que se comportar da mesma forma, mesmo que as massas e os tamanhos sejam diferentes. Por quê? Porque as densidades são todas iguais. Então, se esse vermelhinho pequenininho tem densidade menor do que 1, todos os outros têm, porque a gente fixou aqui que as densidades são iguais. Todos têm a mesma densidade, então todos têm que boiar. Todos têm densidade menor do que 1. Beleza? Então, a gente percebe que a densidade pode ser igual mesmo para objetos de tamanhos e massas diferentes, tá bom? O que define uma densidade ser igual é o material, beleza? Então, vou voltar aqui para o meu Webcam para explicar essa situação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma barra de ferro desse tamanho e um fiozinho de ferro desse tamanhozinho, como ambos são de ferro, ambos têm a mesma densidade. Porém, é óbvio que o fiozinho de ferro é muito mais leve do que a barra de ferro. O fiozinho de ferro é muito menor em espaço ocupado do que a barra de ferro, que é muito maior. Certo? Mas como ambos são de ferro, ambos são do mesmo material, independente do tamanho da massa, os dois vão ter a mesma densidade, porque densidade é uma propriedade que te diz qual é o material. Então, cada material tem sua densidade. Meu óculos, essa parte de plástico, tem uma densidade, que é a mesma densidade de um pedacinho que eu tirar daqui de trás. Então, se eu arrancar uma parte desse óculos, esse pedacinho vai ter a mesma densidade do que o restante da outra parte preta, né? Dessa parte de plástico. Da mesma forma que se eu pegar um pedaço de madeira, cortar um pedaço, aquele pedaço cortado tem a mesma densidade do que o restante. Porque são ambos do mesmo material. Então, densidade igual para materiais iguais. Beleza? Isso é importante também. Agora, eu gostaria de fazer com vocês um exercíciozinho nesse simulador, que é esse aqui, mistério. Aqui a gente tem 5 objetos não identificados, tá? Então, a gente vai medir a massa e o volume deles e calcular a densidade para a gente ver para a gente comparar eles mesmo, tá? Então, a gente vai começar com o A, que é esse amarelinho. Só uma coisa, a gente não tem o tamanho desse cubo. Se a gente tivesse a medida dos lados dele, a gente podia calcular o volume dele. Mas a gente não tem como, tá? A gente vai calcular o volume desse objeto a partir de mergulhar ele na água. Então, aqui a gente vê que o nível da água está marcando que dentro dessa poça aqui, dentro dessa poça tem exatamente 100 litros de água. Quando eu coloco esse bloco A dentro da água, o nível de água sobe. Subiu para 103,38. Ou seja, antes estava 100, agora está 103,38. O que não tinha antes? Não tinha o bloco A antes. Então, esse aumento de volume é provocado pelo bloco A. Ou seja, quanto que aumentou aqui? Respondam aí no chat. Quanto que aumentou? Ó, antes tinha 100. Agora tem 103,38. Em quanto que aumentou a quantidade de volume dessa água? Vou colocar ele aqui. E aí eu vou dar um tempinho para vocês irem respondendo. Eu imagino que não seja muito difícil pensar nessa conta, né? Vou até vir aqui na nossa lousa.
aqui a gente tem o nosso bloquinho amarelo. No nosso bloquinho amarelo, o nosso objetivo é calcular a densidade dele, que a gente não sabe. Para quem não se lembra, a gente calcula a densidade com a formulazinha de densidade, que é igual a massa sobre volume. Se a densidade é calculada com massa e volume, a gente precisa dessas duas informações. Então, a gente vai procurar a massa e a gente também vai procurar o volume. O volume é o que a gente está olhando agora. Antes, o volume de água era 100, agora com o bloco dentro é 103,38. Eu imagino que todos tenham respondido certo. O aumento no volume de água foi de 3,38 litros. Então, esse é o volume do bloco A. Então, a gente tem que o volume é 3,38. Litros. Para calcular a massa, a gente põe na balança. Então, vamos lá colocar na balança. Aqui. Na balança, está dizendo que esse bloco A ele tem 65,14 quilos. Então, ele tem 65,14, né? Então, 65,14 quilos. Beleza? Então, é isso. Para a gente poder calcular a nossa densidade é igual a massa, né? Como está aqui na nossa fórmula, massa dividido pelo volume. A massa é o dado que está em quilos, então 65,14 quilos. Dividido pelo volume, que é o dado que está em litros, 3,38 litros. Tranquilo? Essa barrinha aqui é uma barrinha de fração. Frações são divisões. Então, para poder calcular a densidade, eu preciso fazer 65,14 dividido por 3,38. Reforço de exatas. Para fazer divisão de números com casas decimais, eu preciso verificar inicialmente se eles têm o mesmo número de casas decimais. Esse número aqui tem duas casas decimais. Esse também tem duas casas decimais. Então, eu vou fazer a conta imaginando que é 6.514 dividido por 338. Para a gente conseguir fazer essa aula um pouquinho mais rápida, eu vou fazer na calculadora, tá bom? Mas aí nos exercícios que forem com números mais fáceis, a gente precisa fazer essa continha na mão mesmo. Mas para a gente fazer mais rápido, a gente vai fazer na calculadora. 65,14 dividido por 3,38. O resultado deu 19,27. Beleza? Então, eu vou colocar aqui o resultado. Vou apagar essa continha de divisão aqui para a gente escrever aqui embaixo para a gente ficar com espaço. Então, a densidade, fazendo a continha, deu 19,27. 19,27 o quê? Bom, eu tenho que colocar as duas unidades que eu usei. Eu usei quilos, né? Eu usei quilos e eu usei litros. Então, eu vou colocar quilogramas por litro. Essa é a unidade de densidade que a gente está usando. Tá? Então, aqui, pensando na comparação entre a densidade da água e a densidade do nosso objeto. A gente sabe que a densidade da água é o número mais facinho de todos, né? Densidade da água, para ninguém esquecer, é o número mais facinho de todos. 1 quilograma por litro. A densidade do nosso objeto A, a densidade de A, que é o bloquinho, né? Esse bloquinho aqui é o bloquinho A. A densidade do bloquinho A é igual a 19,27
0,27 quilogramas por litro. Portanto, né, eu vou escrever uma linguagem matemática aqui. A gente sabe que a densidade da água é menor, esse é um símbolo de menor, que a densidade do objeto A. Se a densidade da água é menor do que a densidade do objeto A, esse objeto ele é muito denso, né? Ele é mais denso do que a água. Se ele é mais denso do que o da água, a gente diz que A afunda. Vou colocar o objeto, né? Esse símbolo que são 3 pontinhos aqui, só para vocês aprenderem, ele significa portanto. Então, portanto, o objeto afunda. E a gente vê aqui no simulador que ele realmente afunda, né? A gente coloca ele aqui e ele afunda. Beleza? Vamos fazer mais um? Vamos fazer o B agora. Antes de mais nada, colocando o B, a gente percebe que ele boia. Então, o nosso resultado da nossa conta, com certeza, tem que dar menor do que 1. Se der maior do que 1, tá errado. Porque o objeto B está boiando. Se ele está boiando, a densidade dele é menor do que o da água. Então, vamos lá. O objeto B, vamos medir a massa dele antes, né? Porque é mais fácil. 0,64 quilos. Então, vamos aqui na nossa lousa. Esse é o nosso objeto B. O que a gente quer calcular é a densidade, que a gente não sabe, né? Então, pontinho de interrogação. Para calcular a densidade, a gente precisa da massa e do volume. A massa a gente viu que é 0,65 quilos. Para verificar o nosso volume, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. A gente é 64, acho que eu coloquei errado aqui. 0,64, coloquei errado. Isso, agora sim. Para a gente calcular o volume, a gente faz a mesma coisa. A gente pega ele daqui, coloca na água e afunda. Vê quanto que aumentou, né? Então, antes disso, eu vou tirar esse A daqui para não atrapalhar nossas contas. Bom, tava 100, agora aumentou para 101. Tava 100, aumentou para 101. Então, significa que aumentou em 1 litro, né? Tava 100 litros, agora tá 101 litros. Aumentou em 1 litro, significa que esse objeto B azul, esse azulzinho, ele tem 1 litro. Porque ele provoca um aumento de 1 litro nessa água aqui, que a gente está colocando ele, né? Aumentou em 1 litro, então ele tem 1 litro de volume. Então, nosso objeto tem 1 litro. Ficou facinha a conta, hein, gente? A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume, então, a gente sabe que a nossa densidade vai ser igual a 0,64 quilos dividido por 1 litro. Tudo dividido por 1, qualquer coisa dividido por 1 dá o próprio número. Então, a gente sabe que essa densidade ela é igual a 0,64, o quê? Quilogramas por litro. Essa é a nossa resposta. Ora, verifiquem. Essa densidade, né, é do objeto B. Densidade do objeto B. A gente está vendo que a densidade da água é igual a 1, né? 1 quilograma por litro. E a densidade do objeto B é igual a 0,64 quilogramas por litro. Como a gente tinha previsto, né? A densidade do B é menor do que a densidade da água.
Então, isso justifica o porquê do objeto B boiar. Então, o objeto boia. O objeto boia, porque a densidade dele é menor do que a da água. E a gente viu isso no simulador. Vamos ver mais um? Agora a gente vai fazer esse objeto C, que é o grandão aqui. E a gente vai fazer só mais ele. Esse é o objeto C. Antes de mais nada, vamos pesar, né? Ele tem 4,08 quilos. Vamos aqui no na nossa lousa. Esse é o nosso objeto C. A gente está procurando a densidade dele, né? Para poder calcular a densidade, a gente precisa da massa e a gente precisa do volume, porque a densidade é uma correlação entre massa e volume. A gente viu na balança que a massa dele é 4,08 quilos. E a gente vai ver agora o volume dele. Para calcular o volume, a gente precisa ver quanto que ele desloca, né? Então, para a gente achar esse volume, a gente precisa ver quanto que ele desloca dessa água aqui. Ela tem 100 litros antes, ficou com 105,83. Tinha 100, ficou com 105,83. Então, esse objeto ele provoca um aumento no volume de 5,83. Então, esse é o volume dele, né? Ele tem um volume de 5,83. É por isso que o volume aumenta nessa quantidade quando a gente coloca ele na água. E a gente já vê que ele boia. Então, a gente já tem uma previsão de quanto será mais ou menos a densidade dele. Então, volume de 5,83, porque foi a quantidade que aumentou, né? Volume 5,83 litros. Beleza? A gente sabe que a densidade é calculada com a razão entre a massa e o volume. Toda vez que vocês ouvirem a palavra razão, significa divisão, tá, pessoal? Densidade, então, é igual ao dado que tem quilos, né, que é a massa, 4,08, dividido pelo dado de volume, que é em litros, né? Então, 5,83 litros. Reforço de exatas, a gente monta a continha, ó, 4,08 dividido por 5,83. Analiso se os dois têm a mesma quantidade de casas decimais. Esse aqui tem 2 casas decimais e esse aqui tem 2 casas decimais. Então tá certinho, é só fazer a conta como se fosse 408 dividido por 583. Para a gente agilizar o nosso tempo, a gente vai fazer na calculadora de novo, porque são números bastante quebrados, né? Densidade igual. Então, a gente tem aqui 4,08 dividido por 5,83. Igual a 0,699. A gente pode arredondar para 0,70, né? Mais ou menos aqui, ó. Tá perto de 0,70. Então, a gente pode dizer que a densidade desse objeto é 0,70 quilogramas por litro. Quem não entendeu esse arredondamento que eu fiz, pergunta aí no chat, mas é basicamente porque tem um 9 aqui depois, né? Então, esse 9 faz com que esteja bem perto do 70, mais perto do 70 do que do 69, né? Esse 9 aqui, ó, que eu tô pintando. É por isso que eu arredondei para 0,70. Beleza? Esse é o nosso resultado. Como a densidade do objeto C é menor que a densidade da água, porque lembrando, a densidade da água é 1 kg por litro, então a gente sabe que o objeto C boia. E a gente viu que ele boia mesmo aqui, né? Beleza, pessoal? Eu espero que tenha facilitado a ideia de vocês do conceito e do cálculo.
Para a gente finalizar o nosso plantão de hoje, eu só gostaria de ir com vocês calcular a densidade do ferro, que é o que a gente estava falando antes, né? E esse simulador aqui, ele é mais parecido com o que a gente tem no laboratório, que são coisas pequenas feitas nas vidrarias do nosso laboratório. Então aqui a gente tem uma balança, aqui a gente tem o que a gente chama de proveta, que é uma coisa que mede volume, tá? Proveta, cheia de água. E aqui a gente tem um pedacinho de ferro, um pedacinho pequeno. O volume está sendo medido agora em ml e a balança está medida em gramas, tá bom? Isso aqui é um pedacinho de ferro, é uma simulação. Então, antes de tudo, né, vamos escrever o que a gente está fazendo. Ó, a gente está fazendo a densidade do ferro. Então, eu vou escrever aqui que isso aqui vai ser ferro, tá? Eu vou abreviar ferro para Fe. Fe, ferro, tá bom? Então, a gente quer calcular a densidade disso. É igual a quanto? Não sei. Para poder calcular a densidade, a gente precisa da massa e a gente precisa do volume. Tá? Então, vamos calcular a massa. Como que eu pego a massa? Na balança. Coloco a barrinha de ferro na balança. A balança está me dizendo que essa barrinha de ferro tem 31,48 gramas. Então, eu vou escrever aqui exatamente isso. 31,48 gramas. Gramas, a abreviação é só G. Agora vamos ver o volume. Para calcular o volume, a gente precisa colocar dentro da água e verificar quanto que altera, né? Então aqui a gente vê que inicialmente tem 25,5 ml. Depois aumentou para 29,5. Antes tinha 25,5, agora tem 29,5. Eu preciso saber qual é essa diferença, né? Quanto que aumentou no volume de água. Para poder fazer essa conta, talvez alguns consigam fazer de cabeça e podem até já ir mandar no chat. Mas para quem tiver um pouquinho mais de dificuldade, eu vou escrever uma formulazinha aqui no papel para a gente poder pensar um pouquinho mais, né? Então, esse volume eu posso calcular como o volume de final, que seria com as duas coisas juntas, né? Final. E esse volume final é o quê? É a água mais o ferro. Os dois estão juntos, né? Que é esse volume aqui, 29,5. É o volume da água junto com o ferro. Menos o volume inicial, que é o do início, né? Inicial. Do início. O volume do início é só água, porque só tinha água. Então, se eu pego o volume final, que é de água, junto com o ferro, e tiro o volume da água, eu fico só com o volume do ferro. Ó. Se eu tenho o volume final, que é água mais ferro, e tiro, né, ou seja, subtração, e eu tiro o volume do início, que é só água, eu fico só com o volume do ferro. Então, isso aqui é igual ao volume do ferro. Ó. Beleza? Então, vamos fazer as continhas, né? O volume final é esse volume aqui das duas coisas juntas. Então, é 29,5 ml. 29,5 ml. Menos o volume antes. Quanto que era o volume antes? Vamos tirar, né? Só a água é 25,5 ml. 25,5 ml. Então, o volume é igual ao quê? 29,5 ml menos isso aqui. Vamos fazer a continha? 29,5 menos 25,5. Vírgula embaixo de vírgula, o resultado vai ter a vírgula aqui também. 5 menos 5 dá 0. 9 menos 5 dá 4. Opa! 4. E 2 menos 2 dá 0. Então, a gente tem que o resultado é o quê? É 4 ml. Beleza? Esse é o volume. Então, volume 4 ml. Tá. Agora, eu já tenho a massa e tenho o volume. Já dá para calcular a densidade de boas. Então, densidade igual a massa
sobre o volume. Quanto que é a massa? 31,48 gramas. Dividido por 4 ml. Beleza? Quanto que dá isso aqui? Essa conta aqui, para a gente montar, a gente faz 3,48 dividido por 4. Quantas casas decimais tem o primeiro número? Bom, o primeiro número tem 2 casas decimais. O segundo número não tem nenhuma casa decimal, então eu crio 2 casas decimais aqui para ele. É a mesma coisa de fazer 348 dividido por 400, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na calculadora só para a gente conseguir agilizar o nosso tempo. Então, a gente tem 3,48 dividido por 4. 0,87. Então, isso aqui, o resultado é 0, deixa eu dar Ctrl Z aqui, né, pra gente tirar essa continha. 0,87. Opa, gente, eu comi um 1 aqui, ó. Ixi, vocês já devem ter falado no vídeo, mas eu já percebi aqui, ó. É 31,48, né? Então, vamos refazer aqui. Por isso que eu tô achando estranho. Deu uma densidade tão baixa e o ferro, ele tem densidade alta, né? Então, a gente tem que ser 31. Perdoa aí, pessoal. 31,48 dividido por 4. Então, aqui a gente tem 2 casas depois da vírgula, que não tem nenhuma. Então, a gente põe e acrescenta. É a mesma coisa de fazer 31,48 dividido por 400. 3.148 dividido por 400, tá? Se a gente fosse fazer a conta na mão. Mas vamos colocar aqui na nossa calculadora. 31,48 dividido por 4, que dá 7,87. Então, aqui a gente tem o resultado 7,87, o quê? Gramas por ml. Que são as unidades que estão aqui, ó, tá? Grama e ml, então 7,87 gramas por ml. Beleza, pessoal? Como isso é maior do que 1, né? É maior do que a densidade da água, o objeto afunda, como a gente viu. Todos sabem que o ferro afunda quando a gente joga na água, né? É isso, pessoal. Eu acho que deu para a gente trabalhar bastante exemplos, contextualizar bem, né, o que a gente estava discutindo. Dúvidas sobre as contas podem mandar para mim. Eu acho que logo mais eu vou colocar exercícios no Moodle para vocês, mas em todo caso eu vou avisar, tá bom? No geral, eu preciso que vocês tenham muito fixo a parte conceitual de densidade, que é, bom, se uma coisa é menos densa, ela boia, se ela é mais densa, ela afunda. Aquela questão também do balão, de que quando eu aqueço o ar aquecido é mais... ele é menos denso do que o ar normal, então o ar aquecido ele sobe no fenômeno de convecção que a gente viu, que é por isso que o balão, quando a gente coloca o fogo embaixo e enche o balão com ar quente, ele sobe, porque aquele ar dentro do balão está quente e o ar quente ele sobe. E lembrar que a densidade é calculada por massa dividido por volume. É basicamente isso, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham conseguido entender direitinho. Até mais, qualquer coisa eu mando mensagem para vocês. Então, um beijo, tchau e boa noite. Bons estudos aí no resto da semana.